E aí, seu Adriano? Fala aí, Beleza? tudo bem? Vamos trocar uma ideia. É, para quem de repente está assistindo aí, eu tô meio cansado de ficar falando sozinho, que enche o saco, passar raiva sozinho. Daí eu trouxe alguém para passar raiva no meu lugar aqui, pra gente falar de uns assuntos bacanas aí, da hora. Você mora no Canadá, né? Pra dar uma Eu ia introdução ao falar, pessoal. claro, eu não passo tanta raiva quanto você porque eu tenho uma visão mais de fora, né? Tipo, pra mim, algumas pessoas não vão gostar, mas sinto muito, é meio que foda-se, entendeu? É, né? O pior é que a gente falou essa semana, né? Tipo assim. Pra mim, a Renata, a minha esposa, às vezes ela fala, você vê muita coisa do Brasil, eu falo pra ela, mas é melhor do que novela. É verdade. Todo dia acontece uma coisa Melhor que House inesperada, of Cards. bizarro. E a Ver gente notícia aqui. do Brasil, principalmente quando você tá de fora, eu acho, né? É como tá vendo uma série, cara. É tipo Ozark, entendeu? É uma merda. Só que a diferença é É que o inacreditável. Ozark ainda vai resolver os pepinos dele. No Brasil, os pepinos. Não resolve, né, cara? Acontecem umas coisas Não. inacreditáveis aí. Mas, que nem a gente tava falando, acho que essa semana aí. Não sei, eu tô meio gato escaldado, né? Mas. Foi meio bombástico aí. Muita gente meio passou raiva aí mesmo, né? Meio que se estressou aí, né? Acho que tá passando ainda, né? Os defensores do governo e os que são contrários ao governo, eu acho também, né? Apesar de quem odeia o Bolsonaro tem, vamos dizer assim, motivos para comemorar em partes, né? Porque é aquela história, tá todo mundo no mesmo barco. Esses que são contra o Bolsonaro, o governo explodindo, o país vai explodir de qualquer jeito. Então, assim, não sei se é muito para comemorar, entendeu? Não acho que é pra comemorar. Eu só acho que, por um lado, putz, cara, no dia eu fiquei muito baqueado mesmo. Porque, cara, você pensa nas consequências, né? Eu tô vivendo aqui, né? Todo mundo aqui. Eu fico pensando nas consequências, né? A gente já tá numa situação de crise por causa do coronavírus, já tava numa situação meio instável politicamente, né? Porque o Bolsonaro não consegue manter um apoio ali, uma base sólida, né? Ele fica brigando com todo mundo, e daí cai uma bomba nessa, a primeira coisa que você pensa, fala assim, velho, esse governo não tem estabilidade para fazer nada, entendeu? Nesse momento agora. Porque vai ficar um lado brigando contra o governo se esperneando ali para se manter, o governo que eu digo, né? Bolsonaro e os principais aliados, ministros dele, eles vão ficar se batendo para ficar se agarrando ali no poder, e eu acho que isso vai ser muito prejudicial. Um impeachment agora, por exemplo. Cara, eu acho que ia ser uma merda nesse país, a gente entrar no processo de impeachment, tá ligado? Então, mas eu pensei um pouco sobre isso também, sabe? De que, cara, eu acho que é ingovernável, velho. Mas, por outro lado, é o seguinte: se você tem um cara que tá fazendo tudo errado, tá destruindo o país, você tá entendendo? Tipo, se ele conseguir governar, ele vai destruir o país. Então, de repente, o país ficar ingovernável acaba sendo até melhor, cara. Sinceramente, eu demorei um pouco pra aceitar isso, sabe? Eu via muita gente falando, o Bolsonaro vai destruir o Brasil e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, cara, o pessoal tá exagerando, não é bem assim. É porque só fazer uma vírgula antes de você concluir, é porque esse acho que é um grande problema no Brasil, porque grande parte das pessoas que falavam isso, você viu que não eram pessoas exatamente sensatas. Tinham sim pessoas sensatas falando isso, mas você via muito pessoas que falavam isso, mas ao mesmo tempo defendiam bandidos, né? E achavam que, né, que a solução pro problema Bolsonaro era alguns bandidos que a gente conhece aí, né? Desculpa. Quem falava isso na realidade era ele não falava isso pensando que era isso de verdade. Ele falava isso só como uma forma de querer atacar o cara. Tipo assim, ele vai fazer uma ditadura, mas não é gente que é contra a ditadura. Sim, que é a favor de outros tipos de ditadura. É a favor da ditadura que eu goste, né? Que me agrade, né? Que eu concorde. Mas então, eu imagino que talvez eu tenha uma visão mais imparcial, porque eu nunca fui 100% apoiador dele,
Mas eu era do tipo assim, cara, pra mim tá parecendo. Eu acreditei nele. Sempre com um pouco de pé atrás, por causa de todo o histórico dele, que é verdade, o pessoal fala, cara, ele tá há mais de 20 anos na política, ele não é nova política. Mas, cara, eu me deixei convencer pelo discurso dele, cara. Entendeu? Então, agora. Burro. Entendeu? Então, isso eu quero dizer assim: a minha visão, posso dizer que talvez seja mais imparcial, porque eu acreditei nele. Entendi. Aí, agora eu tô vendo que. Igual como você falou, as pessoas tinham razão, claro que elas não sabiam. Elas tinham razão sem saber exatamente. Meio que na sorte, né? Nos palpiteiros, né? Digamos assim. Mas, no palpite. Falando por um outro lado. Hoje, desculpa, conclui o que você ia falar. Hoje eu acredito que se ele conseguir governar, ele vai arregaçar com o país, cara. Ele já se desprendeu da promessa de combater a corrupção. Mas e a gente tá vendo aí que ele já tá largando a promessa de política. Como é que chama lá, do Paulo Guedes? Liberalismo econômico? Cara, isso aí ele nunca foi, né? Me desculpa. Então, quem acreditou, porque, né? Ele usou o Paulo Guedes para pegar esses eleitores, na verdade, né? Mas ele sempre foi estadista, sempre. Tudo que ele defendia à época que ele era deputado era exatamente o contrário disso. Então, é isso. Tipo assim, por isso que eu falo, para mim é complicado, porque eu olhava essas coisas, o pessoal falava assim, não, mas olha só, ele tá trazendo um ministro aí, liberal. Eu falava, velho, eu já ficava puto, porque eu falava, mano, olha o cara, olha o histórico dele, o que ele fala, ele não acredita nisso. E daí, combate a corrupção. Eu falava, mano... Hã? Desculpa, eu não entendi. Mas tem gente que muda. Que muda? O cara é político há 30 anos, a profissão do cara é ser político, cara. E ele... Cara, eu nunca acreditei nele, cara. Isso pra mim era foda. Porque daí o que acontecia? Eu entrei na eleição numa vibe assim, falei assim, cara, agora o Brasil tá acordando, agora a gente vamos escolher melhor aí, cara. E daí eu ficava olhando o pessoal... Depois de chutar da bunda do PT, né? Mano, falava assim, não, cara, o pessoal não vai escolher mais esses populistas aí, não sei o que. Cara, só mudaram o tipo do populista, cara. Pra mim foi inacreditável, porque, sem brincadeira, a minha visão, né? Só inverter o sinal, né? Exatamente. A minha visão na época da eleição, falava isso que eu falei pra você, cara, o cara não é liberal, ele é extremamente estadista, é o que dá pra ver em tudo que ele pregou, tudo que ele brigava, falava lá, na época dele de deputado. O cara aquele tiozão do bar, boteco, o negócio dele era falar frases feitas, você viu que o cara nunca tinha propostas fortes para soluções, etc. Cara, é muito complicado. Esse papo dele combate a corrupção, cara, já tinha rolo, a gente já conhecia. Só um parênteses rapidinho. Isso mostra como o brasileiro continua exatamente o mesmo. Ele cai na conversinha do cara humilde. Cara, é ridículo, cara. Eu não consigo entender. Igualzinho foi o Lula, velho. Igualzinho. Não dá pra entender. Eu não consigo entender. Por isso que eu tô falando pra você. Quer dizer, a gente já tinha os exemplos. O irmão dele era um funcionário fantasma não sei aonde lá. Deu aquele rolo que ele... se fez merda, tem que se foder mesmo. Quando ele foi eleito, onde estava o irmão dele? Tava lá no palácio com ele. Entendeu? Comemorando a eleição com ele. Cara, é muito louco, é muito louco. Pra mim, é aquilo que eu já falei pra você anteriormente, que pra mim é muito difícil entender. É muito difícil. Então, você viu, em minha defesa... só pra você falar, antes que você vai falando da sua defesa, mas pra você já complementar. Você viu as duas lives? A lives é ótimo, né? Os dois pronunciamentos. Do Bolsonaro. Você viu? Isso. Daí você falar o que você ia falar e depois falar disso também. Tá. Eu não sei se é em minha defesa, porque eu vou assumir uma ignorância. Aliás, eu vou assumir que eu assumi uma posição na ignorância. Mas em minha defesa, eu não conhecia tanto assim o Bolsonaro. Bom, só para deixar claro que eu não votei, eu não estava no Brasil nas eleições, não votei. Mas se eu estivesse... Teria votado. Eu garanto pra você, eu teria votado no Amoedo no primeiro turno e teria votado no Bolsonaro no segundo turno. Eu não fui nem votar. Fiquei comendo carne em casa. Eu não fui votar no segundo turno, fiquei comendo carne em casa. Mas fala. Fez bem. Ou não. Mas eu não conhecia muito bem o Bolsonaro, porque
eu não acompanhava o CQC na época, eu via todo mundo falando, cara, às vezes eu via um ou outro meme dele na internet, da briga dele com a... Puta, Maria do Rosário. Lá de óculos. Maria do Rosário. Hã? Maria do Rosário. A Maria do Rosário. Eu odeio ela, porque ela foi uma das pessoas que ajudou o Bolsonaro a ser o que ele é, né, cara? Deu visibilidade pra esse bosta. Nossa, olha eu já aqui, perdendo as estribeiras. Mas então, igual você fala assim, desse discurso dele, até acho que você mandou um discurso dele uma vez, dele falando, a minoria tem que ser massacrada, uma coisa assim. Eu não sabia daquilo, até você me mostrar. Então, assim, não é bem massacrada, tá? Senão, né, vai que alguém vê e já fala, olha aí, o Adriano falando mentira. Não foi bem massacrado. Ele falou a minoria tem que se submeter. Depois, né, quem quiser procura. Ele falou que a maioria tem que controlar a minoria, alguma coisa Isso, assim. A minoria tem que se submeter à vontade da maioria. De certa forma, tipo assim, aqui fazendo meia culpa pra ele, né? De certa forma... Democracia é isso? Democracia é isso, né? Mas fala, o que você fala. Não, mas não foi isso que ele quis dizer. Sim, claro. Ele quis dizer, eles referiram minorias do tipo gays e negros, essas coisas. Foi essa minoria que ele... E não na minoria votante. Mas então, eu não conhecia ele tão bem assim. Você entendeu? Eu conhecia ele da campanha pra frente. Eu não tinha visto ele na entrevista da Luciana Gimenez. Eu acho que eu nunca tinha visto ele antes, cara. Até as eleições, entendeu? Então, assim, em minha defesa, mas por outro lado, né, eu votei na ignorância. Agora, você imagina quantos milhões de brasileiros não votaram exatamente assim? Quer dizer, eu não votei, né? Mas eu assumi uma posição na ignorância. Sim. Imagina quantos milhões de brasileiros não foi assim também, não foram olhar pro histórico do cara, entendeu? Sim. E votam assim, vão votar nas próximas eleições desse jeito, entendeu? É porque o cara... Esse cara, né? Esse que das frases prontas, né? O cara é muito combativo, né? Elege um inimigo e assume essa postura adiante, né? Eu acho que isso sempre vai ficar mais em evidência. As pessoas vão gostar mais desse tipo de discurso, né? Que nem, não sei se foi com você que eu estava falando, né? Mas algumas críticas que a gente via pro Amoedo, por exemplo. Tipo, esse cara é muito arrumadinho. Tipo, você fala assim, você fica olhando assim, você fala, mano, você tá escolhendo um representante do país, velho, entendeu? O cara que vai representar internamente e externamente o país. É muito louco. Hoje eu ouvi gente falar assim, o cara é banqueiro, eu falo, velho, e os outros são políticos. Muito pior, né, cara? Muito pior. Muito pior, cara. Político de carreira, né? O negócio do cara é ganhar dinheiro em cima das nossas costas. Mas isso mostra até uns conceitos muito errados que a maioria do brasileiro tem. O que tem que o cara é banqueiro, velho? Ninguém nunca parou pra pensar o que o banco faz. Quando o cara precisa de grana, onde que ele vai? Vai no banco. E o banqueiro empresta dinheiro pra ele. Como é que o banqueiro tá sendo vilão assim? Vai lá no governo pedir um dinheiro pra você ver. O governo vai falar assim, não, acabei de ver aqui que você não pagou imposto de renda, vou aproveitar e vou cobrar.